Quem diria, não é mesmo? O tempo provando que o maluco, ridicularizado, na verdade era o mais sensato. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Oh, tô há 4 anos falando isso, gente! Não é possível, velho! Acorda essa porra! Puta que pariu! Tamo numa ditadura já, caralho! A Constituição já foi ignorada, já tem gente sendo perseguida, presa, torturada! É o cara que ficou paraplégico na cadeia, porra! Acorda! O X caiu e as consequências disso são muito maiores do que simplesmente a gente não poder mais usar uma rede socialzinha. O buraco é muito mais embaixo do que isso, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas primeiro, vamos admitir aqui uma coisa. Não dá mais pra negar, né? Quer dizer, não tem como alguém negar o que eu vou falar agora. Isso já estava muito escancarado desde 2022, mas tinha muita gente ainda que negava. Mas a verdade é que nós não vivemos mais em um país livre. E o brasileiro adora fingir que sim. É o povo do deixa disso, deixa pra lá, não vamos mexer nisso aqui não vamos tocar nisso aqui não, tá vendo? Aquele fulaninho ali, ele se ferrou. Você quer que aconteça o mesmo com você? Não fala sobre isso não, cara. Tá tudo certo, tá tudo bem. Tem 2 anos que eu venho falando que isso daqui é uma ditadura e a maioria dos bonobos desse país aqui, surpreendentemente muita gente esclarecida na internet, acha que isso é só teoria da conspiração, é coisa de chapéu de alumínio. Mas agora não dá mais pra negar. Até o mais canalha dos passadores de pano precisa admitir. Isso daqui é uma ditadura. De 195 países no mundo, adivinha quantos deles baniram o X? Até ontem, essa plataforma era banida de 4 deles. Existem restrições em outros aí, mas banimento mesmo eram 4. China, uma ditadura. Coreia do Norte, uma ditadura. Rússia, ditadura. Irã, ditadura. E agora o Brasil. Uma democracia, né? Como diz o Tarcísio, uma democracia pujante, não é mesmo? E se você não entendeu ainda o nível dessa parada, o nível do quão ridículo isso é, eu vou te colocar em perspectiva. Sabe aqueles países que todo mundo já sabe, já é um consenso de que eles são ditaduras? Nicarágua, Venezuela, Cuba. Pois é, apesar de existirem restrições, o X não é proibido em nenhum desses países. E aqui no Brasil em especial, essa restrição, ela já começa sendo a maior restrição do mundo, disparado, porque até na China as pessoas usam VPN, mas aqui não. Aqui, Alexandre de Moraes decidiu que o brasileiro não pode nem mesmo utilizar VPN, ele ataca outras empresas que não tem nada a ver com X, nada a ver com Elon Musk, mas ele restringe outras empresas para que você não tenha nenhuma forma de acesso à plataforma. E as pessoas não vão acessar, não porque elas não conseguem, porque muita gente aqui no Brasil tem VPN, só que elas não vão acessar por conta própria, porque elas não querem perder 50 mil reais por dia. Então isso aqui imediatamente se torna uma das piores ditaduras, e não só por isso, mas por diversas outras medidas autoritárias, por diversas outras políticas que estão sendo implementadas que estão igualando o Brasil, ou melhor, estão piorando o Brasil, tá tornando o Brasil uma ditadura pior do que todas as outras. E isso vem se desenrolando, vem acontecendo desde 2018, mas eu me dei conta de que a gente estava num regime totalitário. Quando eu me dei conta foram nas eleições de 2022, quando eu acompanhava as notícias e claramente as notícias eram tendenciosas, eram falsas nos veículos de comunicação tradicionais, mas tinha um deles que pelo menos parecia ter algum compromisso com a verdade, que era Jovem Pan, então eu me situava por ali e de repente, do nada, esse que era um dos maiores veículos de comunicação do país, ele do nada recebe uma cartinha do Alexandre de Moraes com 5 palavras proibidas de serem ditas. Eu não lembro bem quais eram, mas era coisa tipo descondenado, criminoso, coisas que a gente, né, sabe que Lula é, um descondenado, criminoso, ladrão, todo mundo sabe que ele é, e essas palavras estavam proibidas de serem faladas naquele veículo de comunicação, ou seja, censura prévia. Foi a primeira vez que eu vi, de fato, a censura sem ser velada, né, a censura descarada acontecendo no Brasil. E tava lá, essas 5 palavras proibidas de serem ditas, com uma decisão, uma ordem de ofício enviada por um juiz. E se você não entende
o mínimo de como funciona o trabalho de um juiz, ou pelo menos de como deveria funcionar, o juiz ele não pode agir de ofício, ele não pode tomar decisões com base em nada, com base na própria vontade dele. Ele precisa ser provocado. Alguém precisa fazer uma denúncia e abrir um processo judicial para que o juiz tome decisões. Ele não pode agir politicamente. E aí, quando eu vi aquilo acontecer ali, para mim ficou muito óbvio. O Brasil perdeu sua liberdade. E quando o Monark fez esse vídeo aí, coringando, né, xingando todo mundo, falando, acorda, porra! Já começou! Todo mundo achou engraçado, né? Todo mundo viu aquilo e... Claro, pô, é o Monark, né? Ninguém leva o Monark a sério, pô. Todo mundo chamou ele de maluco, de lunático. Mas ali, quando ele fez aquele vídeo, eu já tava ligado. Eu já tava entendendo o que tava acontecendo e eu já sabia que a coisa ia piorar. Porque ditadura não tem ombro. Quando entra a cabecinha, vai tudo. Não existe limite para a sede de poder de um ditador. Ditador nenhum avança o seu autoritarismo e para e fala, acho que aqui já tá bom. Aqui já dá pra parar, eu já tenho poder o suficiente. Não é assim que funciona. Ele vai avançar cada vez mais. E quanto mais passiva é a população, quanto mais passivo é o povo e quanto mais gado é esse povo de bater palma pra isso, mais ele vai avançar e mais rápido ele vai avançar. Ele sempre dobra a aposta. E quando ele dobra a aposta e funciona, ele dobra de novo. E desde então a internet tem sido alvo e vai continuar sendo alvo dos ataques da ditadura porque a internet joga luz à verdade. Ela descentraliza a informação. E a questão é que até a pior das ditaduras, ela precisa fingir que é uma democracia. Vai lá em Cuba pra você ver. Vai na Nicarágua, tá todo mundo ali dizendo que é uma democracia pujante. E eles fazem isso pra poder agir por baixo dos panos, pra poder fingir que tá tudo bem, pra avançar os seus planos, pra avançar as suas agendas. Porque as baratas odeiam a luz. Quando você acende a luz num quarto cheio de baratas, elas saem correndo. Elas não gostam de luz, elas precisam agir nas sombras, agir na escuridão. Só que as redes sociais, elas nasceram como luz. Hoje em dia elas já não são mais, porque a censura tá pra todo lado. E o YouTube, o Instagram, essas redes aí, elas só não caíram porque elas obedecem às ordens de censura. Elas obedecem às pressões políticas para que elas não sejam mais um problema. Então esses caras estão desde 2022 aí, desde o início de 2023, tentando regulamentar, entre aspas, né, que era, no caso é censurar livremente, mas eles dizem essa palavra regulamentar, tentando regulamentar as redes sociais. Eles estão tentando fazer isso porque eles estavam incomodados com isso, com a luz que as redes sociais trazem. Isso aqui que eu tô fazendo agora, falando o que eu quero, eu tô correndo um risco aqui de ser retaliado na plataforma, de perder o meu canal, de perder monetização. Eu sei que eu tô correndo esse risco, mas ainda assim eu tô tomando a decisão consciente de falar. E é disso que os ditadores não gostam. Eles não querem nem que você possa decidir falar. Eles querem te calar, eles querem esconder a verdade. E aí eles tentam inventar essa historinha de regulamentação de redes sociais. Só que eles não conseguiram fazer passar isso no Congresso, mas acontece que isso aqui não é uma democracia como querem tentar fazer parecer. Isso aqui é uma ditadura. E um Congresso em ditadura não serve pra nada, porque os caras fazem o que querem. Se não vai por bem, vai por mal mesmo. Inventa uma desculpinha aí, vamos fazer um plano aqui pra tirar logo do ar essa porcaria dessa rede social. E aí a gente tem que ouvir aquele merda daquele Felipe Neto dizendo, gente, vocês não entenderam? O bloqueio do X é porque ele não tem escritório, isso tá contra as leis do Brasil. Pois é, ele só esquece de explicar o porquê que não tem mais escritório do X no Brasil, porque até um mês atrás tinha. É porque um ditador estava ameaçando funcionários de uma empresa de prisão. Não é de multa, é de prisão, por não cumprirem ordens ilegais no país sede dessa plataforma. Ilegais em qualquer país, inclusive nesse daqui, mas esse aqui não tem lei mais. Mas o fato é que o dono dessa rede social teve que pegar essas pessoas e levar elas fugidas, foragidas para outro país, para que elas não fossem presas, para que elas não se tornassem presos políticos. É por isso que não tem mais escritório aqui no Brasil. E eu vou te explicar uma das coisas que isso aqui implica, um dos problemas que a gente vai começar a ver agora acontecer. O X sair do Brasil significa muito mais do que você não poder mais falar merda na internet. Significa muito mais do que a gente ser agora impedido de digitar palavrinhas no computador. É muito mais do que isso. Isso significa que a alienação ela vai voltar a acontecer no país, a gente vai voltar para a década de 90. Porque agora você vai depender do William Bonner para te dizer o que é verdade ou não, para te relatar os acontecimentos.
da Fátima Bernardes, daquela vagabunda da Daniela Lima. Você vai depender desse povo aí, desse pessoal aí, pra saber o que tá acontecendo no mundo. Porque tudo isso que você sabe hoje, você sabe que a Globo mente, você sabe de articulações políticas, você sabe das mentiras e das canalices que acontecem no mundo, porque tudo começa ali, no debate público. O X é a plataforma responsável pelo debate público no mundo hoje. Tudo o que acontece no mundo sai primeiro lá. Ali é onde as coisas acontecem em tempo real. Ali é onde as pessoas compartilham a informação livremente para que você não seja manipulado. E agora não tem mais debate público. 22 milhões de brasileiros foram impedidos de participarem do debate público no mundo. Essa é a nossa realidade hoje. E se a verdade que eles estão tentando esconder ali no X, ela começa a pular para as outras plataformas, se ela começa a ser dita no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, adivinha o que vai acontecer com essas redes sociais muito em breve? Eu já disse, ditadura não tem ombro. O avanço sempre acontece. Porque lá em 2022, quando o Monark coringou nesse vídeo aí, todo mundo achava impossível essa plataforma sair do Brasil. Era uma coisa inimaginável. Parecia impossível, parecia ficção. Mas agora aconteceu. Então se hoje pra você parece impossível o YouTube sair do Brasil, o Instagram, o TikTok, ser tudo bloqueado, tudo banido, se parece impossível pra você os provedores de internet serem limitados, é porque não passou tempo suficiente ainda, meu amigo. Porque vai passar, vai chegar esse dia. E vai chegar o dia de alguém que tá falando o que eu tô te falando aqui agora, abertamente, disso aqui significar uma bala na nuca. Das pessoas terem medo de falar o que eu tô dizendo, porque elas já têm medo, né? Ninguém mais tá tendo coragem de falar isso aqui que eu tô falando. Tô sendo bem maluco de fazer isso aqui, porque eu já provavelmente posso sofrer sérias retaliações de estar falando isso daqui. Mas elas, por enquanto, aqui no Brasil, elas não significam ainda levar uma bala na nuca. Ainda. Nós estamos caminhando a passos largos para uma distopia totalitária, descrita com detalhes no livro 1984 de George Orwell. E se você não leu esse livro ainda, leia. É urgente para você entender o que vai acontecer daqui para frente, para você entender para onde nós estamos caminhando. Eu entendi lá em 2022 e foi lá que eu fiz um vídeo lá no meu canal principal, no Abraham, chamado 1984, A Profecia Está Acontecendo. Vai lá, pode ver lá. E várias das coisas que eu previa naquele vídeo, elas já aconteceram e estão acontecendo. E não precisa ser nenhum gênio para entender que elas vão continuar avançando. Então, sinceramente, eu gosto de dar soluções aqui, eu gosto de dar esperança para as pessoas. Eu gosto que o meu conteúdo, por mais realista que seja, e a verdade, ela sempre dói, né? Ela sempre é difícil a verdade. E o meu conteúdo sempre, nos dois canais, sempre é pautado muito com base na verdade. Mas eu gosto sempre de entregar soluções, né? De entregar pontos de vista positivos depois de dizer a verdade. Mas, sinceramente, quanto a isso, cara, quanto ao avanço da ditadura aqui no Brasil, eu não consigo enxergar uma solução macro, de verdade, porque, beleza, vai lá, vai ter dia 7 de setembro, vai um monte de gente pra rua, vai levantar a plaquinha lá, vai dizer que odeia o Xandão, que não gostou do que o Xandão fez. E, sinceramente, o Xandão tá cagando, velho. Esses caras estão cagando pra sua plaquinha na rua, pro tanto de gente que tem na rua, porque eles já implementaram a ditadura. Manifestação pacífica resolve para países que ainda são democracia, que não é o caso mais. Eles não precisam mais da sua aprovação. Então, revolta popular, levantar cartazinho na rua, isso aí não vai adiantar nada, porque eles já têm o poder. Então, uma solução macro eu não enxergo mais, sinceramente. Mas eu enxergo ainda a micro. Eu acho que ainda dá pra viver uma vida com propósito. Eu acho que sim, cara, primeira coisa, se você pode votar com os pés, ou seja, sair do Brasil, vá. Saia, vá embora. Se você é novo, não tem família aqui, não tem ninguém dependendo de você, tem uma estrutura leve, sabe? Não tem filhos, não tem nada assim que te prenda aqui. E se você pode ir embora, vá embora. Não fica mais, não vale a pena ficar aqui. Agora, se por algum motivo você não pode, tem alguém que te prende, um parente, um familiar que depende de você, ou se você tem laços aqui, qualquer coisa que te amarre a esse país, se você não pode, eu creio de verdade que você ainda pode viver uma vida com propósito, mas entendendo que você tem que pensar no micro, cara. Você tem que pensar em você mesmo. Você tem que se preparar pro futuro, tem que focar no seu trabalho, sabe? Trabalhar com afinco, acumular o máximo que você pode de dinheiro em Bitcoin, não acumule na moeda do bandido. Assim que você recebe o seu dinheiro, tire ele do sistema o mais rápido possível. E também não dependa só disso,
Porque existem diversos fatores aí que podem acontecer, que pode ser, cara, que o Bitcoin caia muito, suba muito, sei lá, não sei o que vai acontecer no futuro. Pode ser que o protocolo não prospere, que aconteça alguma coisa, alguma vulnerabilidade que apareça no protocolo e ele não prospere. Tudo pode acontecer. Então acumule também recursos físicos. Seja um sobrevivencialista. E esse é um conceito que recentemente eu tô muito conectado com esse conceito. Eu sempre me interessei pelo tema sobrevivencialismo, mas eu nunca, de fato, fiz uma preparação, eu nunca, de fato, fiz nada a respeito disso, sabe? E recentemente eu comecei a minha preparação porque eu tô vendo que o caldo vai engrossar. E quando ele engrossar, eu quero ter comida na minha mesa, eu quero ter um teto pra morar, e eu quero ter uma estrutura mínima pra mim e pra minha família que seja capaz de nos dar uma vida digna. Eu tô me preparando para isso, então acho que você também deveria se preparar para isso, se contentando com uma vida simples, mas uma vida satisfatória. Eu ainda creio que dá para viver uma vida satisfatória aqui nesse país, apesar de tudo, apesar dos pesares. E quando eu digo que eu não acredito mais no Brasil, muita gente fica triste comigo, né? Me critica e eu entendo, porque as pessoas querem uma palavra de fé, elas querem uma palavra de esperança. Eu entendo isso. Mas eu não posso fingir pra você que eu acredito, porque eu não acredito. E eu tenho compromisso com a verdade. As pessoas dizem, mas você não pode perder a esperança, tem que ter a esperança. E é o que eu tô te dizendo, a minha esperança é na salvação individual, a minha esperança é no micro. Porque eu também pensava assim no começo, eu pensava a gente precisa lutar, a gente precisa acreditar num futuro melhor, que amanhã vai dar certo. Então eu comecei a fazer vídeos alertando as pessoas. E o que eu recebi? Críticas. Fui chamado pra todo lado de conspiracionista, de chapéu de alumínio. As mesmas críticas que o Monark recebe, eu também recebi. E eu percebi que muita gente aqui nem merece que a gente lute por essas pessoas. Tá cheio de imbecil batendo palma até hoje pra essa merda. Ontem mesmo tava lá Felipe Neto, Guga Noblar e mais uma córdia de idiotas aí batendo palma pro Xandão. Isso mesmo, tira o ex do Brasil, vai lá, muito bem. É um bando de idiota. Então não, eu não tenho fé no Brasil. Eu tenho fé em Jesus Cristo, na salvação individual e na justiça divina. Porque essa não falha. E essa eu tenho fé absoluta que não vai falhar. Mas até lá eu preciso focar em mim, no meu trabalho, em continuar fazendo um bom trabalho aqui na internet, em continuar me comunicando enquanto eu posso e continuar o meu desenvolvimento intelectual, físico, mental e espiritual, que é o principal. Porque o bochileiro comum aí, ele vai ser atropelado por essa ditadura pela própria ignorância. Mas tem um tipo específico de idiota que vai enfrentar a justiça divina, que vai queimar no lago de fogo, que são os influenciadores que batem palma pra isso. Porque eles não são simplesmente idiotas, eles não são só burros, eles são canalhas. Você acha mesmo que Felipe Neto é idiota? Você acha mesmo que ele é burro? Aquele cara é inteligente. E ele tem uma inteligência muito acima da média, só que ele usa isso pro mal. Ele é um corrupto, que tá colocando os outros idiotas que de fato são burros na mais pura ignorância e tá ajudando e trabalhando ativamente pra mergulhar o país nessa merda por benefício próprio, pra continuar sendo amigo do rei, pra ter as benesses. Então aquele cara vai enfrentar um sofrimento que, cara, eu gostaria de dizer que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas eu não cheguei nesse nível de evolução não, porque eu desejo. Eu ainda preciso evoluir muito espiritualmente pra não desejar. E eu tô falando dele muito aqui porque ele é um grande expoente disso, mas tem muitos outros. Praticamente todos os influenciadores esquerdistas, socialistas, eles estão também incluídos nessa merda. Mas também tem alguns que se dizem de direita, tem alguns que são piores ainda. Quem se lembra quando começou a censura no Brasil, quando começou a estourar essa parada aqui, o Monark tava ao vivo num podcast com aquele bosta daquele Mamãe Falei, e o podcast caiu porque foi censurado, e o Monark tentava defender a liberdade de expressão e aquele merda começa a defender a censura do Xandão ao vivo. Não, mas veja bem, Monark, não pode mesmo, porque mentira não pode ser falada. Quem é que tem a capacidade de dizer o que é verdade e o que é mentira, seu merda? Quem é que tem a onisciência, a onipresença, a capacidade divina de Deus de dizer o que é verdade, porque Deus é a verdade. Ele é a única verdade. Ele é o único capaz de dizer o que é verdade e o que é mentira. Você vai dar pra quem? Pro Xandão o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira? Pra censurar todo mundo? Então, cara, sinceramente, desculpa aí o desabafo, eu não sou descontrolado assim na internet, mas isso aqui realmente, injustiça, cara, é uma das coisas que sempre me deixou muito puto e que sempre me moveu, desde criança.
Eu nunca aceitei a injustiça. Eu nunca engoli, nunca consegui engolir, nunca vou conseguir. Isso é uma coisa que me mexe comigo profundamente, sabe? Então, me perdoa aqui, eu não sou esse cara descontrolado frequentemente na internet, não, mas realmente precisava desse desabafo aqui. Precisava. E eu não tenho, de fato, eu não tenho solução pra você. Compre Bitcoin. Estude Bitcoin, armazene alimentos, porque você não tem nada a perder com isso, mesmo que você não precise nunca. Se você armazena alimentos da forma correta, o mínimo que vai acontecer é que daqui a 5, 10 anos, você vai estar comendo arroz de R$30, enquanto tá todo mundo aí comendo arroz de 500. Então é isso, cara, é isso que eu posso dizer aí. Essas são as minhas palavras positivas pra você. Faça o que dá pra fazer, acumule Bitcoin, acumule alimentos e tenha baixas expectativas. Seja feliz com a sua família, cultive o amor, leia a Bíblia, procure Jesus Cristo. Porque, sinceramente, é só através dele que a gente tem alguma esperança aqui nesse mundo. Por hoje é isso. Até a próxima.